Fala, juventude! Estamos aqui nos preparando para esse sexto episódio de Sintonize, mas antes de começar o grande debate, a gente sempre traz um tema para dar uma floreada no início, né? Para dar aquela acalmada nos ânimos. Eu queria trazer uma experiência recente de sala de aula. Estou dando aula no sétimo ano, aquela turma tensa já que está ali entre os 12 e os 13, você não sabe quem é, aquela situação difícil, hormonal, inclusive. E a gente estava conversando sobre Brasil colônia, né? América colonial, que não é um tema muito querido pelos alunos e nem por nós. Bom, nada contra, tem até amigos que estudam. Mas foi muito interessante porque eu abri espaço durante 10 minutos no finalzinho da aula para a gente montar uma aula de revisão nessa semana que vai chegar agora, né? Para as próximas aulas. E aí uma menina, tem, sei lá, 13 anos, pegou o microfone, abriu e falou assim: Ju, por que a gente não faz um debate sobre as mulheres na história? Primeiro que eu já fiquei toda arrepiada, e eu estou falando sobre isso, eu estou toda arrepiada de novo. E aí eu fui perguntar para ela por que dessa demanda. E ela falou assim: durante as suas aulas eu vejo que você se esforça muito para falar sobre o papel das mulheres, mas na minha apostila não tem. Falei: olha, Yasmin, muito obrigada. Inclusive, o nome dela é Yasmin. Falei: muito obrigada pela sua participação, vamos então resolver isso. E aí foi muito interessante, porque essa fala de uma das meninas chamou uma outra menina que é amiga dela, que é a Alice, abriram a câmera e começaram aí falando sobre o que elas pensam do por que não tem essa presença das mulheres. E aí outras meninas começaram a falar sobre isso. Tipo assim, não, conforme as suas aulas vão rolando, a gente vai sentindo falta de gente que pareça com a gente. E a gente comenta pelo WhatsApp. E aí a gente viu essa necessidade. Elas foram falando. E aí eu fiquei pensando assim, falei, que coisa boa foi eu ter deixado esses 10 minutinhos, né? Para elas falarem. E quão importante foi, né, quão importante é também na nossa prática de sala de aula, deixar que as meninas e os meninos também falem, né? E eu fiquei muito impactada, porque apesar desse tema ser de muito agrado e ter super a ver com o nosso debate hoje, o que mais me tocou é que às vezes a gente não tem tempo de deixar eles falarem na aula. Porque a gente tem que dar conta de matéria, tem que dar conta de conteúdo, tem que dar conta da prova, tem que dar conta do trabalho, e a aula acaba e você não conversa com eles, né? E a gente não consegue, às vezes, trocar. Às vezes conseguimos, mas eu quero dizer que às vezes nas nossas demandas da sala de aula, né, de uma escola que conforme a gente trabalha hoje, de um sistema que a gente trabalha, às vezes é muito difícil da gente deixar esses debates virem, né? E não foi só sobre mulheres, não. Eles pediram sobre estereótipos. Eu achei isso maravilhoso. Pensando muito nessa cultura oriental, né, de BTS e tal, que eles gostam. Falaram sobre cultura popular, pediram para a gente fazer um debate de cultura popular. E eu perguntei o que eles entendiam por isso, a eles. Algo além de samba e capoeira. Eu falei, gente, o que está acontecendo com essa turma? Assim, uns debates muito profundos, sabe? Que eu tive que dar uma parada e dar uma certa estudada, assim. Fiquei um pouco mexida. A gente se surpreende achando que talvez esses temas não venham, não saiam das bocas de alunos e alunas. Talvez eles não pensem, como a gente pode pensar, que durante a história, durante os vários e vários anos da nossa formação, as mulheres foram silenciadas porque isso fazia parte de um projeto social que envolvia isso, isso, isso. De repente, eles não têm isso claramente definido. De repente, eles não sabem dar nome aos bois. Mas eles sentem, né? Eles sentem e colocam para fora. Que sente falta daquilo. Que, peraí, mas será que não tem essa outra coisa? Por que a gente só enxerga desse lado? Não teria outro ponto de vista? Não teria um outro tema que a gente geralmente não fala? Como esse do samba e capoeira? Não tem algo que vai além e que a gente também pode estudar? Às vezes, e aí eu falo às vezes nós, como professores de uma maneira geral, não nós três especificamente, às vezes a gente até subestima os alunos, achando que por serem muito novos, eles têm que ser guiados como se nós fôssemos babás deles. Tem que ser assim, assado, vou te ensinar isso, que você ainda não é capaz de aprender por conta própria. Eles aprendem fora da sala de aula cada coisa que ensina pra gente, que vai passar pra gente. E quando a gente consegue ouvi-los, a gente vê que a gente está subestimando eles. E que eles têm muito mais para transmitir para a gente do que os conteúdos que a gente programa
vão colocar nessa semana, nessa aula, naquela outra, nessa série. E é legal que os temas que eles pediram servem para qualquer outro ano, né? Não fica fechado ali, o 7º ano, a matéria que eles estão vendo neste momento. É algo muito mais amplo, né? Com certeza. É curioso até a Ju ter falado de ser num 7º ano, que eu estou tendo a mesma experiência com uma turma de 7º ano. Que eles são muito maduros para vários questionamentos, eles trazem muitos questionamentos de séries que eles assistem, alguma bagagem exterior à escola, né? Fora da escola. E eles trazem isso muito forte, foi o que você falou, né, Ju? Às vezes a gente tem que parar até para pesquisar. Numa dessas vezes, eu até cheguei a convidar uma colega nossa, né? Amiga queridíssima, a Carol, que é professora de geografia, uma mulher negra que faz parte de coletivo, né, de mulheres negras. E eu convidei ela para ir conversar um pouco com eles, principalmente para falar sobre o assunto de apropriação cultural, de símbolos de resistência, símbolos da negritude e tal, que às vezes a gente, apesar da gente ter um conhecimento histórico, né, quando é uma pessoa que realmente tem um lugar de fala, né, a pessoa que experiencia esse tipo de questão, é muito mais rico. E assim, foi incrível a reação da turma. Eles trazem o tempo inteiro críticas sociais e as nossas aulas têm sido muitos debates, né, na verdade, ao invés de uma aula só expositiva, de uma mão só, tem sido uma troca muito grande com esses alunos. E eles já têm reflexões assim muito à frente, foi o que o Igor falou. A gente às vezes acaba subestimando um pouco porque eles são novos e tal. A gente não espera tamanha profundidade assim de reflexão. E tem sido muito enriquecedor, principalmente porque o 7º ano a gente, segundo a base, né, nacional curricular, a gente fala muito sobre cultura negra e tudo mais, as formas de resistência. Então a gente passou semanas trabalhando sobre isso esse ano. Então é um tema que atinge muito a eles e eles começaram a enxergar de outra maneira. Tem até um vídeo da Chimamanda que eu passei, que eu vou falar dela posteriormente também, mas eu passei esse vídeo para eles sobre o perigo de uma história única, né? Da gente estudar uma história eurocentrada, voltada para a visão europeia, né? Do ponto de vista europeu, e esquecer que existem outros pontos de vista também que a gente precisa dar conta, que a gente tem que fazer um encontro, né? De todas essas histórias, esse é o ideal. Então, eles ficam encantados de estar tendo contato com essa nova percepção. Isso se chama crossover, porque a Ana Carolina esteve presente no último programa. Vocês que estarão ouvindo este 6º episódio, não percam também o anterior, o 5º, que a Ana Carolina apareceu por aqui. Viu? Eu nem sabia disso. Eu fiz um merchan e nem sabia. É tudo crossover, tudo está interligado, tudo está interligado aqui entre nós. Eu devo dizer, Igor, que inclusive esse podcast é uma grande patota, porque a nossa convidada de hoje, que é esta voz aveludada que as pessoas estão recebendo em seus ouvidos, e esta beleza que as pessoas estão vendo no vídeo, se chama Yasmin Bragança, esse ícone de mulher, que é nossa amiga também. Então, é uma grande patota, né? Se no outro episódio tivemos Carol, ícone, fada sensata, hoje temos Yasmin Bragança, sem defeitos, nunca errou, para abrilhantar o nosso episódio hoje. Eu acho, Igor, que a gente está ficando muito metido. E você sabe que é assim, né? Como a gente é muito metido, a gente gosta de gente boa aqui para poder botar esse debate para jogo. E eu tenho certeza que, assim, essa fala, Yas, que você trouxe, pode parecer muito incomum para quem está ouvindo e quem não está dentro da sala de aula, né? Mas para a gente aqui, nós 3 professores de história, eu trouxe esse debate porque eu sabia que a gente teria experiências para dar uma incrementada, né, nesse rolê. Até porque eu vivi isso hoje, depois de passar um curta-metragem para os alunos. Não era nem do 7º ano, já era um pouquinho mais velho. Mas mesmo assim, entra aqui e dialoga com o que a gente está falando. E as observações, os comentários que vieram, me deixaram assim de boca aberta pela profundidade que foram. De coisas que eu nem tinha separado exatamente para trabalhar com eles, mas que servia também. E aí o rumo da prosa, o rumo da aula foi diferente. E a gente tem que saber, na hora H, e conforme os alunos vão apontando outros caminhos para a gente. E aí é tão necessário e tão assim, cirúrgico
como a primeira aluna que comentou contigo falou sobre o apagamento das mulheres na história. Porque é algo que incomoda ela, né? Provavelmente, ela estudando história, ela sabe de cor vários personagens masculinos que tiveram alguma participação na história. Mas isso dá a entender, passa a falsa sensação de que só os homens construíram a história. A história é movida pelos homens. E onde estão as mulheres aí? Por que elas não aparecem também nas aulas? E talvez o programa de hoje possa ser um pouco nesse sentido. Olha só a deixa que nós estamos pegando. Olha a deixa. O negócio aqui é completamente sintonizado. E aí, com esse início de debate, dentro de um grande crossover, com essa linda que está hoje ajudando a gente aqui, contribuindo e abrilhantando esse debate. Eu sou Juliana Sabatinelli. Eu sou Igor Pires. Eu sou Yasmin Bragança. E esse é o Sintonize. Estamos de volta para o nosso segundo bloco do Sintonize. E dessa vez, assim como nós já fizemos em outras edições, teremos um trabalho acadêmico para a gente relacionar com a nossa vida social, para relacionar com a nossa vida prática. Nos primeiros programas que nós fizemos nesse formato, tivemos a dissertação da Juliana e a minha dissertação. Hoje é a primeira vez que debateremos a dissertação de mestrado também de uma convidada, da Yasmin, que está aqui. Vocês já ouviram a participação dela no primeiro bloco. Aqui ela vai abrilhantar ainda mais o nosso programa com a participação. Estamos aqui apenas para ouvir, jogar as perguntas para Yasmin brilhar. E a gente tem o prazer de escutar, como vocês também terão depois que a gente lançar esse programa. Fazendo aqui as apresentações iniciais, a dissertação que nós iremos conversar e que nós iremos fazer essa articulação entre o que é o trabalho do historiador, a importância que a gente pode perceber na nossa vida em sociedade, especialmente no Brasil de hoje. Isso vem da dissertação chamada Entre Bem e Mal Comportadas, os feminismos na Era Vargas, de 1930 a 1945, dissertação que Yasmin Viana Bragança fez para obter o título de mestra em História Social na melhor universidade existente no Rio de Janeiro, quiçá na América Latina, Universidade Federal Fluminense. Vocês não estão vendo no podcast a reação de Juliana Sabatinelli, mas Juliana Sabatinelli balança efusivamente a cabeça, concordando com a minha apresentação. Essa dissertação foi orientada pela professora Angélica Miller, basicamente só para a gente contextualizar esse início, e a Yasmin vai falar bem melhor quando a gente já for lançar as perguntas. Ele teve como objetivo analisar a atuação de movimentos feministas durante a Era Vargas, confrontando as demandas que as próprias mulheres colocavam, faziam parte desses movimentos, confrontando com as políticas públicas realizadas pelo Estado. Então, Yasmin, seu momento de brilhar, seu momento de se apresentar para que o nosso público possa conhecê-la, ter o prazer que nós temos de conhecê-la. Oi, gente. Agora eu vou me apresentar formalmente, né? Meu nome é Yasmin Bragança, eu sou professora de História, na mesma escola que o Igor trabalha e que a Juju também já trabalhou, então somos todos colegas de trabalho e amigos. Também sou mestra agora pela UF, como o Igor falou muito bem, melhor universidade da América Latina, principalmente em História. A gente assim, arrasa demais. E essa minha dissertação veio de uma inquietação minha, desde a graduação, que eu comecei a estudar Era Vargas, especificamente o Estado Novo, que é o período ditatorial da Era Vargas, né, de 1937 até 1945. E na minha monografia da graduação, eu falei um pouco sobre os discursos dos intelectuais e do Estado brasileiro naquela época em relação às mulheres, qual deveria ser o papel dessa mulher na sociedade brasileira e tudo mais. Já na minha dissertação, como o Igor já leu o título, né, Entre Bem e Mal Comportadas, a minha ideia era trazer o contraponto. Já que eu falei do Estado e dessas políticas públicas, eu queria falar sobre as movimentações, as demandas, as reivindicações e atuações das mulheres que eram associadas a especificamente 3 grupos feministas naquele momento.
que é a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, liderada pela Berta Lutz, que é um nome famosíssimo do feminismo no Brasil. Ficou conhecida também pelo mérito, né, do alcance, da conquista ao voto feminino, com o Código Eleitoral de 1932, depois consolidado na Constituição de 34. O segundo grupo, que é uma briga desse primeiro grupo, que é a Aliança Nacional de Mulheres, criado em 1931, um grupo bem conservador, das classes médias, classes altas, mulheres muito instruídas, que faziam parte do meio político até mesmo, faziam reuniões com os ministros, com o próprio Vargas. Então, esses dois primeiros grupos são bem de elite, bem de uma formação social específica. E o terceiro grupo que eu analisei, que é a União Feminina do Brasil, criado em 1935. Ele teve alguns meses de duração, porque foi perseguido pelo governo Vargas, foi censurado, muitas mulheres foram presas por serem aliados à esquerda. Eram filiadas ao Partido Comunista Brasileiro, também à Aliança Nacional Libertadora, a ANL. Então, foi um grupo bastante enfático assim, na luta contra o fascismo, contra o integralismo e contra o capitalismo propriamente dito. Então, esse grupo ele tem pouco tempo de atuação, mas é uma atuação muito fundamental. Então, eu quis, através das análises de 3 grupos com posicionamentos diferentes, mostrar que o movimento feminista daquela época ele existia, como muita gente acha que não existia ainda, e também não é um movimento homogêneo, assim como nenhum movimento social é homogêneo. Então, por isso que o título eu coloco entre parênteses, né, o S do OIS e os feminismos no plural, porque a ideia é romper exatamente com essa concepção de que o feminismo é o feminismo, né? O movimento feminista, como se fossem as mesmas pautas, as mesmas reivindicações, que no caso não eram. E a Yasmin já até colocou a primeira pergunta, já tocou na primeira pergunta que a gente iria fazer, mas se a Juliana tiver algo para observar aí, complementar, ou a gente já pode partir para as perguntas. Não, assim, eu acho que, na verdade, eu ia pegar o gancho aí para já fazer uma pergunta que Igor. Não sei você aí. Fique à vontade. Dando um pouco todo o nosso roteiro. Então faça. Porque me chama muito a atenção o fato de você estar falando de mulheres envolvidas na participação política, né? Historicamente falando, a gente está acostumada, quando a gente estuda, enfim, de forma muito geral, né? A gente está acostumada a identificar a mulher sempre no âmbito privado, né? Sempre no âmbito da casa. E eu lembro muito de uma discussão que uma vez eu tive fazendo uma disciplina sobre mulheres em imprensa no mestrado da melhor faculdade do Rio de Janeiro, que não é a UF, é a PUC. PUC-Rio, inclusive, maravilhosa, tem defeitos. O Igor está claramente concordando comigo, evidente, Yasmin também, até porque é isso, né? Contra fatos são argumentos, em que um dos debates que a gente tratou lá, né, nessa matéria, foi sobre a proclamação da República e o uso da mulher, como já era esperado que ela estivesse dentro de casa, esse uso dela para trazer cidadania e criar cidadania dentro de casa. E aí, conforme você foi falando sobre o grupo de mulheres ligadas a movimentos de esquerda, mulheres com grupos políticos ligados ao próprio Vargas de âmbito conservador, eu fico pensando, né, e queria te provocar já aqui, dessa mudança de lugar para a mulher, né? E é muito comum a gente observar, né, dentro dessa perspectiva republicana que eu estou falando aqui, que mulheres que tinham um tipo de participação no âmbito público eram mal vistas. E aí, ver essa tua fala já de cara, falando sobre feminismo heterogêneo, na década de 1930, talvez pode soar para muita gente como tipo assim, uau, mas será que as mulheres não só tiveram participação política depois que na Constituição veio que elas podiam votar? E a gente está percebendo que não, mas que contribuição assim o seu trabalho traz para isso, né? Para a introdução da mulher na vida política. E que eu já estou me corrigindo aqui, que eu não acho que é introdução, é aprofundamento da mulher na vida política. Porque
Eu penso que acontecimentos externos, as próprias ondas feministas europeias, né, as lutas por sufrágio que já rolavam no início do século XX, foram mobilizando essas mulheres brasileiras a ponto de desenvolverem tantos grupos importantes nesse cenário que você estuda, né? Exatamente, é o que você falou, né? É um aprofundamento, porque quando a gente coloca a política, né, como algo engessado, só o fazer política que a gente entende, né, na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional e tudo mais, a gente perde outras percepções que a gente pode ver, outras atuações, né? Inclusive uma autora, uma historiadora incrível, que é da UF, me desculpa, mas a Raquel Soyer, né, que é uma das grandes referências, né, sobre a história das mulheres no Brasil. Eu sempre li muito Raquel Soyer. E tive a honra de ir em eventos que ela participou, que ela estava dando palestras, e ela coloca isso até mesmo antes da década de 30, né, como você falou da Proclamação da República, que durante muito tempo se falava que o povo assistiu aquilo bestializado, sem saber o que estava ocorrendo, né? E ela traz uma nova percepção desse golpe republicano, dessa instauração da República, que é a percepção das ruas, é a percepção das manifestações nas ruas, populares, de músicas, danças e questões que não estavam no âmbito propriamente dito político, né, mas que fazem política, né? Então, acho que a trajetória das mulheres, como você falou muito bem no início, o Igor também, ela é apagada da historiografia. É um movimento muito recente de anos 60, 70, que a gente tem criação de um campo, né, da história das mulheres propriamente dito, e a partir daí que a gente vai ter estudos colocando essa mulher como agente histórico, colocando essa mulher como objeto de análise mesmo da história, porque até então elas eram completamente apagadas. Então, essas mulheres, elas, por exemplo, não votavam, mas isso não quer dizer que elas não estavam atuando da forma que conseguiam, né? E é aquilo que você falou, esses movimentos da década de 30, que eram movimentos autodeclarados feministas, eles estão falando de mulheres de um lugar completamente diferente, né? Mulheres brancas, mulheres de elite, mulheres muitas vezes que têm estudo, né? Que têm até mesmo faculdade. A Berta Lutz, por exemplo, era uma referência, era uma bióloga muito famosa e ela participava de congressos internacionais. Era uma grande referência no tema, não só do feminismo, da luta das mulheres, mas também na área dela específica, né? Fazer parte do mundo público não é só estar dentro do Congresso, como a Berta Lutz esteve, mas são também as mulheres negras ou mulheres pobres que, desde o início da República, estão no mundo público, estão no ambiente de trabalho, estão nas indústrias, estão nas fábricas, porque elas necessitam estar ali. Então, a gente tem que também ter um cuidado, né? Eu tive muito esse cuidado quando a gente começa a analisar dados e tudo mais dessas mulheres, principalmente no âmbito do trabalho. A gente vê que essas mulheres já faziam parte da mão de obra, já faziam parte do mercado de trabalho, muito antes de qualquer legislação trabalhista que a defendesse, né? Então, Vargas, obviamente, ele vai se utilizar dessa demanda, colocando como ele está concedendo um espaço a essas mulheres estarem se inserindo no mundo público, mas a gente tinha, por exemplo, fábricas têxteis em São Paulo, que 80% da mão de obra, ou até mesmo 90%, era feminina. Então, essas mulheres já estavam fazendo parte do mundo público. E até mesmo em relação ao voto, existiram tentativas de mulheres que iam contra, né, a Constituição, que não previa o voto feminino, mas que elas tentavam votar, tentavam se alistar. Obviamente que no final, esses votos não eram contabilizados, não era aceito, né? Isso aconteceu no Rio Grande do Norte, aconteceu em alguns episódios antes de 32. Mas a gente não pode perder essa percepção, né? A gente sempre tem que fazer o recorte de classe, o recorte de gênero, que a gente já está fazendo aqui desde o início, e o recorte também de raça. A gente não pode deixar isso de lado, né? Então, a gente está falando, de fato, de um aprofundamento, de uma intensificação da presença dessa mulher no mundo público, principalmente na questão do mundo do trabalho, né? Já acho importante, como essa primeira pergunta, e para fazer uma observação aqui, um comentário antes da gente já emendar uma outra questão, acho interessante como a gente já tem que partir do pressuposto de que esse mundo público é mais amplo do que muitas vezes a gente imagina. Ou
muito, ou até do que fazem com que nós imaginemos. Porque o mundo público, como a Yasmin está falando, não é apenas o mundo público partidário, de votação, de eleições, acontecendo de 4 em 4 anos, com essa periodicidade tão bonitinha e tão engessada, mas como ela é feita diariamente, né? Nas ruas, em vários outros espaços, através de diferentes outras estratégias, e como o Estado, querendo ou não, tem que lidar com isso. O Estado não consegue ficar ausente, só aparecendo de 4 em 4 anos, para aí sim regular como a política vai ser feita. Não tem como fazer isso. E nem mesmo regular quem vai participar da política no sentido mais amplo. Né? É claro que existem várias maneiras de tentar excluir setores sociais dessa participação mais tradicional, mas se encontra outros meios, outros canais para expressar a sua participação política, os seus anseios. Aproveitando isso, aproveitando essa noção maior de mundo público, de participação política, eu queria trazer um outro questionamento que me veio lendo o trabalho brilhante, excepcional da Yasmin, sem nenhum defeito esse trabalho, também escrito por alguém que não tem defeito, o trabalho vai ser perfeito. Exagerados. Me veio a questão, que a Yasmin até tocou nessa parte final da resposta dela, essa fala, sobre a relação entre o Vargas, o Estado brasileiro, o Estado autoritário do Vargas, no Estado Novo, com a participação das mulheres na política. Então, as mulheres já estavam inseridas no mundo público através da chegada ao mercado de trabalho, nos postos de emprego, por exemplo, nas indústrias. E como o Vargas se aproveitou disso, se aproveitou desse novo setor social, ganhando cada vez mais espaço, conquistando cada vez mais espaço, como é que o Vargas usou isso para o seu próprio projeto nacionalista, trabalhista, de criação de um discurso que pudesse englobar toda a sociedade e que também pudesse legitimar o seu próprio poder. Então, como fica evidente que o Vargas tinha um projeto, tinha uma proposta de como essas mulheres seriam inseridas, até que ponto poderiam ser inseridas, qual o papel iriam desempenhar. Mas eu gostaria que a Yasmin também falasse como isso não se efetiva na prática, porque as mulheres como agentes históricos ativos vão pegar esse projeto e vão se apropriar para conquistar as suas pautas. E não só para repetir ou para reafirmar o que o governante pretendia. Não, vão se aproveitar disso e vão usar a seu favor. Vão virar o discurso do governo contra ele mesmo. Se essa impressão, se essa percepção vale para essa ideia tão consolidada do Vargas como manipulador, controlador de massas, que durante muito tempo, né, ficou bem nítido do Vargas como populista, essa tese. E se a gente pode trazer até para os dias de hoje. Como governos em geral, mesmo recentes, podem até planejar fazer isso, mas na prática o resultado é outro. Não tem como controlar 100% a sociedade para aqueles fins. Alguma coisa diferente vai surgir nesse processo. Exatamente isso, né? Estudar a Vargas é algo muito delicado. Assim como estudar qualquer período, porque você acaba se afeiçoando, né, pela pessoa, pela figura e tudo mais. E é muito complicado porque é um período de muitas ambiguidades, onde você tem um governo que, desde o seu início, desde 1930, apesar de não ser uma ditadura, né, instaurada, a gente tem caráter autoritário, a gente tem perseguições, a gente tem o Partido Comunista fechado. Então, é um governo que é perpassado pelo autoritarismo. E, ao mesmo tempo, do outro lado, a gente tem um dos governos de maior avanço social que a gente teve na história, né? Principalmente em relação à legislação trabalhista e reformas educacionais e tudo mais. Então, é muito complicado você analisar esse período, porque eu estava conversando isso antes do podcast, inclusive, né? A gente tem uma tendência, né, a relativizar, sem perceber, às vezes, que a gente está relativizando. A gente não pode deixar nenhuma das duas dimensões de lado. A gente, enquanto historiadora, a gente tem que analisar essas duas faces da moeda. A gente não pode pegar só o lado que a gente mais gosta e colocar para frente, né? Mas durante muito tempo se estudou a figura do Vargas, era Vargas, o Estado Novo,
como isso que o Igor falou, né? Como o populismo, a cooptação das pessoas, que através da legislação trabalhista as pessoas meio que eram ludibriadas a apoiar o Vargas. Assim como esse termo existe até hoje, em relação, né, em referência a vários governos atuais. A gente tem muitos exemplos, não só no Brasil, mas na América Latina como um todo, né, dos populismos. Mas, contemplando nossa queridíssima Juju. Mas a gente não pode esquecer do outro lado, né? Que é a teoria que se cria do trabalhismo, a invenção do trabalhismo, que surge ali no final da década de 80, com a Ângela de Castro Gomes, que também é da UF. Não podia perder, né, essa deixa. Mas a Ângela traz essa nova percepção sobre a relação do Estado varguista com os trabalhadores brasileiros, que não era uma relação própria de cooptar, de manipular, mas que era uma via de mão dupla. Que ao mesmo tempo que o Vargas percebia um vácuo, né, de poder ali, porque até 1930 a gente não vai ter grandes legislações trabalhistas, grandes regulamentações, então não é à toa que a gente vai ter a greve geral de 1917, porque o trabalhador brasileiro vivia de forma muito precária e trabalhava de forma pior ainda. Então, não tinha nenhum direito garantido, assegurado. E o Vargas, como um bom, né, não manipulador, mas é um bom estrategista de trazer vários grupos sociais para dentro do governo dele, ele percebe essa deixa, esse vácuo, né, em relação aos trabalhadores, e ele atende essas demandas exatamente para que essa massa de trabalhadores se tornasse um aliado dele. Mas não por obrigatoriedade, não é voto de cabresto. Mas pense bem, é aquele cara que trabalhava 16 horas, sei lá, por dia, em condições precárias, insalubres, não tinha descanso semanal, não tinha férias, não tinha nenhum tipo de direito. A mulher que paria e no dia seguinte tinha que estar trabalhando porque não tinha salário garantido. Pela primeira vez, um presidente, olhou para essas pessoas e concedeu, né, nas palavras do próprio Vargas, esses direitos a essas pessoas que nunca tinham sido assistidas anteriormente. Então, acho que é mais do que natural essas pessoas fazerem um movimento de apoio dessa figura. Não é à toa que, apesar de ser um ditador, apesar de ser um cara autoritário, o Vargas foi reeleito democraticamente após o final da era Vargas, em 45. Ele é reeleito pela população. E aí fica todo mundo, mas o cara não era um ditador, como é que a população votava nele? Exatamente por isso, né? Então, a gente já tem que romper e ultrapassar essa questão de manipulação de massas, porque, pelo amor de Deus, como que você manipula uma população do tamanho de um Brasil? A gente não consegue nem controlar uma sala de aula às vezes, não é mesmo? As crianças tudo, né, agitadas. Você imagina você controlar a mente de todos os brasileiros. É algo impossível de ocorrer. Óbvio que vai ter uma troca de favores, uma via de mão dupla e tal. E eu tô falando disso do trabalhismo porque isso também serve para a gente analisar a questão das mulheres. É a mesma lógica, né? Nenhum governo antes do Vargas tinha olhado para as mulheres como um possível agente político, como um possível apoiador. O Vargas vê essa oportunidade, né? Nesse grupo de mulheres que já estão reivindicando direitos. Desde o final do século XIX, no Brasil, a gente já tem as primeiras movimentações organizadas, de fato, como feministas e tal, principalmente em relação ao sufrágio e em relação ao trabalho, às legislações trabalhistas. Então, ele também vê nesse grupo de mulheres a chance dele ter mais um grupo apoiador do governo dele. Porque a gente tem que lembrar, gente, o Vargas ele entra no poder através de um golpe de Estado, que a gente chama de Revolução de 1930. Sucesso da propaganda dele, né, do governo dele, que a gente chama de revolução até hoje. Mas é um golpe. E ele entrando através de um golpe, ele sabe que ele precisa se legitimar nesse poder. Ele sabe que ele precisa desses grupos para que ele continue no poder. Ninguém consegue se estabelecer no poder por muitos e muitos anos e décadas só através de porrada. A gente sabe disso. Precisa de ter uma adesão popular. Então, ele vê no grupo de mulheres, que era uma boa parcela da população brasileira, essa oportunidade também, assim como os trabalhadores. Então, ele atende essas demandas das mulheres que elas já estão reivindicando muito antes do governo dele. Na greve de 1917, as mulheres são uma parcela importantíssima dessa greve. Elas vão ser mobilizadoras das passeatas, das manifestações, dos movimentos grevistas.
Então, essas mulheres elas estão presentes, sim, na história, juntamente com o movimento trabalhista, né? Então, o Vargas olha para esse grupo e começa a instituir essas reivindicações, né, através de decretos, posteriormente o Código Eleitoral, e vai ter até mesmo, em 1932, um decreto de trabalho das mulheres, né, direcionado especificamente para as mulheres brasileiras, trabalhadoras. Então, ele percebe esse vácuo e essa possibilidade de ter um poder. De ter um poder não, de ter apoio, desculpa. E aí, além disso, o projeto, né? Eu tô me estendendo muito, gente. Calma, eu me perdi. Vou voltar agora. Essa participação das mulheres, ela não era dada de forma descontrolada. Ela deveria ser controlada pelo governo e também de forma moralizada, o que era considerado moral para os intelectuais e para o governo Vargas. Então, ele tem um projeto para essas mulheres. Como que elas vão participar? Como que elas vão se mostrar patriotas e tal, realmente, né? E esse projeto vai ser a tal da maternidade científica. As mulheres, elas eram um elemento muito importante no governo Vargas, porque elas que reproduziam, certo? Elas que tinham filhos. Então, elas tinham a função de reprodução e também de educar as próximas gerações de brasileiros, ou seja, a massa trabalhadora, os cidadãos, né, os futuros cidadãos. Então, essa mulher ela tinha um papel fundamental na sociedade. E também porque o Brasil passava por um período de muitos problemas sociais, até hoje passa, né? Mas na época a ideia era tentar superar esses problemas, como epidemias, como mortalidade infantil, como várias outras questões para você alcançar a modernidade, ou seja, tornar o Brasil um país moderno, aos moldes europeus, né, e norte-americano também. Então, a mulher seria o elemento estratégico, chave, fundamental para esse projeto de modernização do Brasil. Por quê? Ela deveria ter noções, né, científicas, mesmo de como criar uma criança, não só o senso comum, que já se sabia, que era passado de geração em geração, mas uma aliança de médicos e mães, para que essa mãe desempenhasse a maternidade dela de forma científica e diminuísse a mortalidade infantil, que era um dos problemas maiores que o país passava nessa época e um dos grandes índices de subdesenvolvimento, considerado como país subdesenvolvido, né? Então, a mulher vai ser o foco de projeto desse governo Vargas, não só no Estado Novo, mas durante o governo inteiro, né? E a gente vê isso em discursos médicos, em jornais, em próprios discursos do Vargas, que ele fazia em datas comemorativas, no Natal ou em algum outro dia, né? E também nas políticas públicas, nas legislações e, por exemplo, na construção de maternidades e tudo mais. Então, essas mulheres eram o foco. E com isso, essas mulheres vão se utilizar desse momento, né? Desse foco. Elas vão se utilizar disso, como o Igor falou, muitas vezes reproduzindo os discursos do Estado, mas não de forma aleatória, mas também elas vão se utilizar dessa importância do papel delas enquanto mães para reivindicar mais e mais direitos, essa posição estratégica. Yas, muito importante essa situação que você trouxe do governo Vargas, né? A relação que tinha com essa, se pudermos dizer assim, com essa massa trabalhadora feminina, porque essa luta, né, que você trouxe na sua pesquisa, ela não para ali, né? Ela se estende até os dias de hoje, ela se estende de outras maneiras ao longo do tempo. Você trouxe a perspectiva de trabalhadoras também, né, aqui pela sua fala. Mas eu fiquei pensando assim agora em termos historiográficos, lendo o seu trabalho, já que nossa proposta aqui, né, a sua fala aqui é traduzir, quer dizer, tornar acessível, né, a sua pesquisa para que essa mácula de que as coisas produzidas pela academia não são acessíveis. Eu queria que a gente falasse um pouco, que você trouxesse um pouco, trazendo já para os nossos dias, né? Que o seu trabalho está dentro de uma historiografia que se propõe a dar mais visibilidade, a ouvir mais e a dar mais inserção a um debate
das chamadas maiorias minorizadas, né? Que é uma historiografia chamada decolonial, que vem se fortalecendo ao longo do tempo. Não faz muito tempo que ela está nesse barco, mas eu fiquei pensando nela, né? Eu não sei se o seu trabalho está inserido nela, mas eu fiquei pensando nisso, né? Que é uma outra perspectiva, uma outra forma de olhar essas lutas, né? E no início da sua fala, você comentou que o título do seu trabalho já aponta para uma heterogeneidade dos movimentos feministas, ou do movimento feminista, nesse período do Vargas, né? E aí, linkando o ontem e o hoje, né? Já que o seu trabalho tem essa possibilidade, numa das partes que você traz, logo pela introdução, eu acho, você comenta sobre um feminismo desse período que trazia muito pautas dos países do norte, né, de mulheres brancas e de uma elite e tal, e que com essa perspectiva do Vargas, né, de englobar, né, de chamar essas mulheres, ainda que com justificativa da maternidade, né, porque essa questão do útero e a mulher, a gente está tentando romper isso agora, 2020, trouxe outras pautas para esse movimento feminista que você mesmo apontou como heterogêneo, né? E aí, como você mesma disse, né, a questão da mulher preta, a questão da mulher pobre, e aí eu incluo aqui a mulher indígena também tem que entrar nesse rolê, a mulher trabalhadora de fábrica, a mulher trabalhadora de comércio, a mulher que trabalha de outra forma, enfim, outros feminismos, e aí que incrível é o seu título, foram colocados nesse barco. Agora, como você apontou, né, essas mulheres ainda estavam bebendo, talvez naquela confusão, né, de um feminismo do norte. E aí essas pautas vão entrando e o feminismo vai se tornando heterogêneo. E aí trago aqui um pensamento, puxando um pouco sardinha para o meu lado, que é onde eu sei falar, mas eu acho que faz parte, porque somos brasileiros, desse feminismo latino-americano, né? Já que nós brasileiras, a gente enquanto, enfim, pela pauta feminista, a gente custou muito a entrar nesse feminismo latino-americano, porque no início, lá, sei lá, dos anos 50, 60, né, entender-se como latino-americana era difícil, porque tem esse estereótipo do ser latino e tal. E aí eu queria que você, se fosse possível, evidente, né, mais falando sobre feminismo heterogêneo do que propriamente sobre mulheres e fábrica e lutas, enfim. Se nós enquanto brasileiras, podemos andar lado a lado com movimentos feministas latino-americanos. E aqui eu trago um grandíssimo plural, porque aí sobre latino-americano a gente tem que entrar no outro debate, o ponto não é esse. Né? Porque o que é ser latino-americano, o que é ser mulher latino-americana, qual é a pauta da mulher latino-americana, é uma pauta muito grande, aonde que a gente se insere, qual é o grande debate sobre a mulher latino-americana. Então, tem várias coisas para a gente falar aqui que daria outro episódio de podcast. Mas o meu ponto pensando nessa questão do feminismo heterogêneo, ao longo da história, que eu te deixo muito livre para você falar sobre qualquer tempo que seja confortável, né? É possível a gente juntar as lutas, né? Será que a gente está lutando as mesmas pautas que as mulheres feministas da América Latina? Estou trazendo aqui pautas que me vêm à mente, né? Eu, enfim, estou aqui para justamente te provocar. Estou falando sobre aborto, estou falando sobre diferenças de gênero de forma geral, estou falando sobre violência, feminicídio, estou falando sobre acesso a espaços altamente masculinizados ainda, estou falando sobre produções feministas em termos históricos, mas também em termos intelectuais. Estou falando sobre a arte de mulher. Eu estou falando de aberto aqui para você ficar muito confortável, né? A minha provocação parte de uma fala sua, mas que é algo que me incomoda hoje em dia, porque às vezes eu não sinto que a gente está junto das pautas feministas dos outros lugares, né? A gente escuta falar, aparece às vezes pra gente. Eu acredito que, sei lá, nós duas aqui, a gente tem alguma referência de fora, né? Sei lá, Argentina, que tem um super debate sobre aborto e sobre feminicídio. Mulheres do México, por exemplo, que caminham por essa mesma perspectiva. Mulheres peruanas que estão falando sobre o feminismo indígena.
mas eu não sei se nós brasileiras, de forma geral, e aí eu posso estar muito errada, né? Porque nós também não temos um feminismo, nós temos 2 feminismos brasileiros. Será que a gente está andando de mãos dadas com essa luta, né? Será que ao longo da história a gente promoveu um diálogo de lutas, né? Para nos fortalecermos enquanto mulheres? O ponto aqui é esse, né? Será que está rolando? Então, muitas coisas. Vamos lá, por parte. Eu comecei a minha introdução da dissertação, não sei se chegaram a ler tudo, mas eu falava que toda historiadora é uma mulher do seu tempo, parafraseando Mark Bloch, né? A famosíssima frase que a gente que fez faculdade de História se depara logo de início na faculdade. Então, é inevitável que, por mais que seja uma pesquisa histórica de um tempo passado, essa pesquisa tem que estar atrelada a questões atuais, né? A gente parte de problematizações e problemáticas atuais para ver a origem disso, né? Como que era lá naquela época? Por que existem esses discursos? E na minha banca foi até curioso, né? Que uma das integrantes da banca, a Lívia Magalhães, que também é professora lá da UF, estuda gênero, futebol, ditadura e tudo mais, incrível. Ela fala que ela gostou muito do meu trabalho, mas que ela ficou até meio nervosa, que deu até gatilho nela, porque são tantos discursos idênticos aos que fazem hoje, discursos conservadores em relação às mulheres, assim como a luta das mulheres, as pautas, as reivindicações são muito próximas às que existem hoje. Então dá uma agonia, uma sensação de será que a gente evoluiu? Será que a gente ficou no mesmo lugar? Ou a gente conseguiu, né? A gente tem essa inquietação. Então eu acho que em relação à acessibilidade da pesquisa, é para isso que serve. Eu não consigo enxergar uma academia, que é o que muito acontece em muitos lugares, uma academia descolada da sociedade, com uma linguagem totalmente inacessível, que às vezes propositalmente, né, rebuscada, para que as pessoas não consigam entender o que está escrito ali e aquilo só circular num meio, né? Eu sou muito fã, o Igor sabe disso no podcast que eu gravei com ele do Spoilers Quase Liberados, né? Eu sou muito fã do Simas, do Luiz Antônio Simas, que é um historiador, um dos maiores historiadores públicos que a gente tem no Brasil hoje. E ele faz um trabalho de divulgação científica em bares, em redes sociais, de forma extremamente acessível, como se tivesse uma conversa de botequim com ele, e com um conhecimento teórico muito grande, assim. Então, eu me espelho muito, a minha preocupação sempre escrevendo, né? E óbvio que é um trabalho muito maior, requer uma energia muito maior você escrever de forma acessível, porque a gente, dentro da faculdade, é conformado nesses moldes, né, da escrita acadêmica. Então, eu sempre tento fazer esse exercício de tornar cada vez mais acessível, né? Que isso chegue nos lugares. Então, por isso que eu participo de podcast, tudo que me convida eu estou participando, porque assim, esse é o objetivo da pesquisa. Não adianta só a gente escrever para a gente ler, para a banca ler e acabou, né? Então, esse é o grande objetivo. Agora, em relação à questão dos feminismos, né, latino-americanos, a questão decolonial. Eu trago também um pouco na introdução essa parte teórica do feminismo decolonial. Eu pretendo trabalhar muito mais a fundo isso no doutorado do que eu trabalhei no mestrado. Muito mais, muito mais. Eu estou até fazendo parte de um grupo de pesquisa grupo de estudos, desculpa, sobre feminismos decoloniais e tal, porque para ter esse arcabouço teórico mesmo, para fazer essa discussão, que não é uma discussão tão bem-vinda em todos os lugares, né? Sabemos disso. Então, a gente tem que romper, né? Porque a experiência das mulheres e do feminismo dos países do norte são completamente diferentes das experiências das mulheres do sul, né? Também por questões econômicas, por questões de colonialismos e tudo mais. Então, são experiências e perspectivas completamente diferentes. Não é à toa que a gente tem o sufrágio feminino nos países do norte muito anterior aqui do Brasil, por exemplo. E isso é um reflexo, né, dessas heranças que a gente tem nas nossas sociedades aqui latino-americanas em geral. É curioso você levantar isso, porque no meu último período na faculdade eu fiz uma matéria que chamava Vídeo História. Era uma matéria instrumental e tal, que, sendo bem sincera, eu peguei para me formar, porque eu precisava de uma instrumental, era o que encaixava no meu horário, e eu peguei, né? Aquela coisa. E a professora era especialista em América Latina. Ela estuda América Latina, Elisa, lá
da UF também, né? E aí, o trabalho final era fazer um documentário. E aí eu quis unir, né, a questão da América Latina com a questão da videohistória. E aí a ideia do grupo foi entrevistar várias pessoas que já moraram nos Estados Unidos, tiveram alguma experiência assim, brasileiros e não brasileiros também, mas latinos, e perguntar, tipo, você se considera latino? Como que é ser latino, né, nos Estados Unidos? Como que você era tratado? Você sofria preconceito? Você se sentia diferente dos demais e tal? E é engraçado porque os brasileiros, a maioria dos brasileiros entrevistados que tinham morado anos nos Estados Unidos, eles não se consideravam latinos-americanos, né? Então, o brasileiro tem muito essa coisa, né, de descolada da América Latina, não se considerando latino. Falar América Latina, como se o Brasil não fizesse parte disso. Então, a gente já tem um problema aí de início, de cara, né? E a questão dos feminismos, obviamente, são afetadas por isso. Mas eu concordo, assim, plenamente com você que a gente tem que fazer um exercício nesse sentido de unificar pautas, até porque nossas pautas são muito parecidas, são muito próximas, né? A legalização do aborto, a questão de estupro e assédio, a gente ainda está discutindo isso em pleno 2020, infelizmente. Então, isso são, infelizmente, questões e problemas, acredito eu, assim, de forma muito superficial, falando porque eu não estudo isso, mas acredito que de toda uma América Latina, que a gente acaba vivendo períodos muito próximos, né? Períodos ditatoriais que foram mais ou menos próximos cronologicamente, períodos de governos progressistas que também ocorreram mais ou menos na mesma época, períodos de governos conservadores que estamos vivendo agora atualmente na maioria dos países da América Latina. Então, a gente tem essa ligação inegável, né? Que a gente tem que explorar cada vez mais isso e unificar a pauta dessas mulheres, tornar isso uma voz quase que única, até mesmo para a gente aprender com as experiências das mulheres de outros lugares, obviamente, né? A gente está falando aí de milhões de perfis de mulheres de várias culturas diferentes e tal, mas acho que tem como haver um ponto em comum e um ponto que rompa com essa historiografia que é totalmente baseada numa historiografia do norte, que não tem nada a ver com a nossa. Por exemplo, quando falam de ondas feministas, né? Como se fosse esse final do século XIX até 1930, a primeira onda feminista e depois a segunda onda na década de 60 e 70. Isso já é algo assim superado, ou deveria ser, né? Óbvio que a gente usa de forma pedagógica em sala de aula, a gente acaba utilizando essa terminologia, mas deveria ser algo que a gente supere, porque dá a entender que essas movimentações feministas só aconteceram naquele período, que no intervalo de tempo as mulheres não se manifestavam, não reivindicavam nada, estavam paradas completamente, só na década de 60 que elas voltam a reivindicar alguma coisa, né? E as temporalidades são completamente diferentes daqui do sul para o norte. Então, acho que a gente tem que repensar, de fato, essa questão do feminismo decolonial. E é algo que eu quero trazer para o doutorado, não só isso, mas também a questão racial, porque era uma inquietação muito grande minha no mestrado, mas a gente sabe que o mestrado é muito corrido, a gente não consegue dar conta de tudo que quer, né? E as fontes que eu utilizei, elas silenciavam muito. Elas não falavam sobre mulheres negras, falavam sobre mulheres trabalhadoras, mas nunca colocavam a cor da pele dessa mulher. Então, há um apagamento nas fontes disso também. Então, no meu doutorado, eu pretendo trabalhar com a questão de mulheres negras, com a questão do feminismo decolonial e ir além, né, a decolonialidade do saber também, porque a ideia de trabalhar com as mulheres que eram parteiras e essa discussão, né, da ciência versus saberes tradicionais, saberes religiosos, tanto das religiões de matrizes africanas, né, mas também de religiões indígenas. Então, de como a gente, né, descarta esses conhecimentos, esses saberes, colocando, sobrepondo uma noção de ciência que é do norte, que a partir do iluminismo no século XVIII virou a verdade absoluta sobre tudo. Então, a minha ideia no doutorado, como tem mais tempo, é de expandir mais essas discussões, trazer mais essa pluralidade que é tão fundamental, né, no momento que a gente vive. Não dá para fazer a gente fazer uma história das mulheres como era feita décadas atrás, né? Só colocando as mulheres como uma coisa só, como um grupo só, homogêneo e tudo mais.
uma categoria fixa, né? A gente precisa ver essas subdivisões e fazer essas análises. Só gostaria de, primeiro, acho que vou falar pela Juliana também, que Yasmin está conquistando mais um convite quando esse doutorado estiver pronto, quando daqui a alguns anos ele nascer, quando ele for produzido, estará novamente aqui no Sintonize, porque a gente já está super interessado para ver como vai ser essa nova pesquisa. Porque só de ouvir você falar, imagino que a Juliana também, nosso interesse aqui já se multiplicou de tal jeito que vem tanta coisa boa por aí e tanto tema e tanta abordagem importante, porque, como você falou, não se restringe apenas à academia. Então, tem a questão de construir uma nova narrativa, uma nova forma de produção de conhecimento, entender a nossa história por um outro olhar, que não seja o olhar já viciado dos grupos hegemônicos, ou mesmo de setores que silenciam outros que ficam relegados a como se fosse um papel muito coadjuvante. Além de tudo isso, que já é importante por si só, a gente contar a história de uma outra maneira, isso tudo se conecta com o nosso tempo presente. Então, quando você falou na outra pergunta sobre a maternidade científica, tem muito a ver com o que a gente vivencia hoje, tem muito a ver com o que o Brasil vivencia hoje. De que lugar essa mulher ocupa, do papel que se espera que ela vá cumprir, e de como se resiste a isso, de como se luta contra isso e busca outros lugares, outras atuações, dentro, claro, também do que vocês comentaram de outras pautas que não estavam tão colocadas em outros anos, né? Do aborto, de feminicídio, de questões outras, né? Variadas. E tudo isso fica ainda mais potente, porque, como a Yasmin falou no início, na monografia ela estudou justamente o lado hegemônico partindo do Estado. Então, já identificou os discursos que foram construídos lá, os espaços que eram atribuídos às mulheres, de maneira oficial, pelo projeto estatal, pelo projeto vigente, e como na dissertação foi para um outro olhar. Espera aí, esse lado oficial procurou isso, procurou implementar isso. Até que ponto isso poderia ser possível? Até que ponto o lado das mulheres trabalhadoras, movimentos feministas, também enfrentou essa imposição que vinha do Estado? Muitas vezes, quando a gente está estudando, e aí a gente elabora os temas de graduação, de mestrado, depois doutorado, às vezes a gente só completa e só busca um desdobramento muito natural. Estudei isso aqui, vou ampliar um pouco mais dentro da mesma perspectiva e vou estudar isso. Aí no doutorado amplia um pouco mais, na verdade não está ampliando, né? Está se fechando a algo bem reduzido, bem específico, e na verdade é tão interessante como, né, no seu caso, Yasmin, foi buscar um outro olhar. Acho que a Juliana também vai concordar que isso oferece uma riqueza toda especial à dissertação, a futuros projetos e a importância que isso traz para o nosso tempo. Só me permita fazer uma leve observação. Talvez o governo que a gente não viva hoje não nem seja conservador, mas seja pseudo-democrático. O grande alento, né, dessa tua fala, Yas, é a garantia, né, de que você está querendo, né, você tem essa proposta de continuidade. Em tempos tão sombrios, né, de tantos cortes, de tantos silenciamentos, que ainda vivemos isso, é um alento muito grande saber que você quer seguir em frente com essa pesquisa, né? Porque a gente não faz pesquisa para a gente, né? Óbvio que tem nossa subjetividade, tem parte da gente, porque é aquilo que nos move, aquilo que faz a gente pensar, mas a gente está produzindo conhecimento para pessoas, né? Para que as pessoas sejam melhores enquanto seres humanos. Ou minimamente tentem. E eu acho que é muito assim, gratificante poder te escutar, aprender com você, porque apesar de eu ser mulher, né, e às vezes passar por coisas que a gente passa todos os dias e já meio que deixar isso para lá porque a gente está acostumada, é muito importante perceber isso ao longo da história, né? E a gente se sente menos sozinha, porque às vezes a gente acha, né, que só a gente é louca, que fica problematizando machismo e
falando mais alto, e não é bem assim, né? Essa tua pesquisa e a tua fala me coloca em um lugar de gratidão a quem veio antes de mim, né? E de ser muito, muito honrada por ter tido essas mulheres atrás de mim, que se eu hoje tenho direito é por causa delas, né? E por causa de muitas que ficaram pelo caminho na luta para que eu pudesse ser livre hoje, né? Então, muito obrigada, Yas. Acho que eu já vou começar aqui, Igor, a rasgação de seda depois termina. Muito obrigada, assim, pela tua fala. Primeiro que ela é muito rica, né? A forma como você trata desse tema é muito de uma perspectiva pessoal, mas histórica, que consegue casar com os dois. Muito obrigada por ter me ensinado mais sobre isso e por eu poder melhorar quanto professora, porque aqui a gente sempre aprende, né? A gente aqui troca e é maravilhoso, porque como é entre amigos, né? Então fica mais gostoso. Mas principalmente muito obrigada por me dar esperança, né? É sempre bom a gente saber o que as pessoas estão produzindo para que a gente não se sinta sozinha, né? Porque a pós-graduação é esse lugar solitário, né? Que você trabalha sozinho, que você senta sozinho, que você discute sozinho, que ninguém fala seu tema. E aí, quando você vem para cá, para um espaço de amigos, né? Você não se sente sozinho, porque tem gente produzindo, tem gente querendo, tem mulher trabalhando e tem mulher sendo historiadora do seu tempo. Então, pessoalmente, muito obrigada. Assim, óbvio que eu falo pelo Igor também, mas aqui eu estou falando como Juliana, pessoal, uma pessoa que te admira profundamente pela sua vida, mas que te admira também como pesquisadora, né? Porque essa tua pesquisa me toca, mas acho que, para além disso, né? Para além de algo pessoal, ela é feita para o mundo, né? E quantas coisas boas podem vir com ela. E eu só tenho que reforçar o agradecimento, agradecer pela presença da Yasmin. Não estamos terminando, ainda temos terceiro bloco. Fica assim a sensação de que estamos terminando, mas ainda não. Ainda tem mais coisa por vir aí. E eu agradeço também pela fala da Yasmin, por tudo que ela passou e ensinou para gente. Claro, para o mundo, porque o conhecimento só é conhecimento quando ele circula e não quando ele se fecha em caixinhas. E também, entrando um pouco na linha pessoal, agradecer porque eu, como único homem aqui no programa, é um exercício e é um esforço para que eu, machista por ser homem, então já está dado, me esforce cada vez mais e faça um exercício diário para ser menos machista. Então, é isso que se faz a cada dia. E acredito que a pesquisa da Yasmin também tem esse valor, também tem esse papel, de que à medida que o conhecimento se espalha, à medida que ele circule, nós, homens, ficamos menos machistas, menos babacas, com comentários completamente dispensáveis quando ouvimos e quando aprendemos e quando refletimos sobre tudo isso, sobre tudo que é tão importante sobre o movimento feminista, mas também sobre o que é a sociedade, de uma maneira geral. Acho que com isso a gente pode reforçar o agradecimento, Yasmin, e preparar nosso último bloco. Já que todos estão agradecendo, eu vou agradecer também, né? Porque um convite maravilhoso de duas pessoas que eu admiro imensamente. Poder estar vendo vocês e interagindo com vocês é a melhor coisa do mundo. Muito obrigada por me receberem, por se interessarem pela minha pesquisa e por escutarem, porque eu falo a beça, né? E escutarem tudo que eu falo. Essa é a ideia. Chamar alguém que fale bastante para a gente escutar bastante, aprender muito e estimular os ouvintes a também aprender muito. E esse aprendizado não vai parar por aqui, afinal nós temos o terceiro bloco, nossas conhecidíssimas dicas culturais. Não percam, fiquem aí, porque depois da vinheta vem dicas culturais. E vamos de dica cultural, parte das tradições deste podcast. Hoje, com a nossa linda convidada maravilhosa, que deu um banho de pesquisa e conhecimento, Yas, nossa amiga. Como a gente aqui é muito educado e somos muito gentis, vou deixar que você inicie o debate. Em seguida, o Igor vem, espero que mantenha as tradições. E aí eu encerro com a minha ou as minhas, porque hoje eu estou híbrida. Yas, espaço todo seu, fica à vontade. Eu sou meio doida, então eu trouxe 55 coisas diferentes como indicação, tá? E me deram liberdade, eu tô fazendo.
Acho que um bom começo, assim, um contato inicial. Eu acho muito legal aquele vídeo do TEDx da Chimamanda, que é uma autora nigeriana que eu havia falado anteriormente, se chama Sejamos Todos Feministas. E tem no YouTube de fácil acesso, ela é ótima, muito didática e tudo mais. Então, acho que é um ótimo ponto de partida para essas discussões, né, do feminismo. Quem nunca teve contato com essa discussão, acho bem interessante assistir esse videozinho, que não é muito longo, e vocês já conseguem partir daí. Essa palestra dela virou um livrinho bem fininho também, com o mesmo título, que é muito legal, que eu tenho. E é ótimo para dar de presente para as pessoas também, né? Muito importante. Em relação a autores, primeiro eu vou falar de livros e no final vou dar uma dica de série que provavelmente vocês devem conhecer. Em relação a livros, um livro muito interessante é da Bell Hooks, que é uma mulher negra e que se chama Feminismo para Todo Mundo. Também é um livro bem inicial, de primeiro contato com o feminismo. E aqui no Brasil, a gente também tem grandes autoras sobre o tema, e eu ressalto já nessa linha, né, de Juju, do feminismo decolonial, a Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, que são as grandes referentes de mulheres negras feministas que falam muito sobre o feminismo decolonial aqui no ponto de vista da mulher brasileira, né? Então, são duas acadêmicas muito importantes. E a leitura da Lélia Gomes, cara, é muito tranquila, assim, a linguagem dela é maravilhosa, é muito tranquilo ler as coisas dela. Além disso, como eu nunca deixo de fazer referência ao Luiz Antônio Simas, sempre que posso falo, maravilhoso, tem um podcast com a Gabi, eu acho que Moreira, o nome dela, que é uma jornalista, né? O podcast chama Encruzilhadas, que é sobre cultura popular do Brasil, fala sobre festa, fala sobre comida, fala sobre tudo um pouco futebol. É um podcast muito interessante. E o livro dele que gosto muito são dois. A Ciência Encantada das Macumbas, que fala um pouco sobre a decolonialidade do saber, e também o Corpo Encantado das Ruas, que é muito interessante. E o capítulo que fala sobre Pombagira, que é uma entidade, né, do candomblé, da Umbanda, fala sobre a importância e como é vista a figura feminina dentro dessa vertente nas religiões, que a Pombagira representa essa liberdade da mulher e tudo mais. Não menos importante, a série que tem muito a ver com esse período Vargas, né, desse projeto do governo em relação às mulheres, óbvio que de uma forma muito romantizada, exagerada e utópica, né, é a série Handmaid's Tale, né, que fala exatamente sobre isso. O Conto da Aia, que tem livro aqui traduzido no Brasil também, que a série foi inspirada. Eu não vou falar muito sobre o que é, porque senão perde a graça, porque vocês têm que ir vendo, descobrindo o que está acontecendo, vocês vão ficando cada vez mais chocados. Mas, então, encerro aqui minhas indicações culturais. Um combo nada mais justo do que oferecer várias possibilidades, várias dicas. Tem livro, tem série, tem muita coisa boa. Juliana, sou eu ou vai você? Não, pode ir, querido. Fica à vontade. Deixa que eu encerro esse debate, que eu estou ansiosa para ver se vai ser filme, você vai manter a tradição desse podcast. Você acha que ele vai perder essa oportunidade? Tenho uma dica surpresa que eu não coloquei no roteiro, justamente para surpreender. Para não parecer que eu só indico o filme. Vou começar pelo filme para não fugir dos clichês. Mas daqui a pouco eu vou para a minha outra dica. A minha dica cinematográfica, que a Juliana insiste em manter essa zoação aí, de que eu só penso nisso. Crítico de sommelier de filmes. Aí, tô até nutelando o termo. Olha só. A minha dica, na verdade, também essa primeira dica já é um combo por si só. É a filmografia. Claro que tem alguns filmes que talvez sejam melhores, outros... Tem alguns que eu prefiro mais do que outros, tal, mas eu acho que, no geral, é muito boa. A filmografia de uma diretora norte-americana chamada Kathryn Bigelow. Ela é muito conhecida, e aí eu estou dando uma dica que já é de fácil acesso, poderia dar de outras diretoras, mas talvez o ouvinte não tivesse tanta facilidade de encontrar. Essa diretora, ela foi até hoje, ela é a única mulher vencedora do Oscar na categoria de melhor direção.
o próprio filme que garantiu essa vitória para ela já explica um pouco da minha indicação. A Kathryn Bigelow, durante a sua trajetória até hoje, felizmente isso diminuiu um pouco, né, ultimamente, durante a trajetória toda dela, ela ouviu pessoas variadas falando que ela não fazia o tipo de filme que uma diretora deveria fazer, ou que fosse mais comum para uma diretora fazer. Então, todo o estereótipo de que uma mulher dirigindo vai dirigir o quê? Um drama, uma comédia romântica. A filmografia da Kathryn Bigelow vem justamente para negar isso. Ela, como qualquer outro realizador, pode contar a história que quiser. Então, para exemplificar aqui a filmografia dela, que é mais vasta, né, tem mais outros filmes, tem Quando Chega a Escuridão, que é um filme de terror que se mistura com faroeste e tem vampiros. Ou seja, o que teoricamente não faria parte da possibilidade dela, né, de contar. E aí é um filme um pouco mais antigo, de 1987. O meu favorito dela se chama Caçadores de Emoção. É um filme de ação, assalto, com Keanu Reeves e Patrick Swayze. Então, é um filme de assalto. É um filme que tem uma gangue que assalta bancos e com a máscaras de presidente dos Estados Unidos, para não serem identificados. E aí o policial está investigando e aí chega até uma gangue suspeita, um grupo de surfistas. Aí ele se infiltra para descobrir se são eles mesmos os culpados. E os últimos filmes dela para indicar são uma dobradinha, Guerra ao Terror e A Noite Mais Escura, A Hora Mais Escura. Guerra ao Terror e A Hora Mais Escura, que são filmes de guerra e sobre terrorismo. Guerra ao Terror, por exemplo, já ganhou o Oscar de melhor filme, ela ganhou de melhor diretora por esse filme. E tem a ver com um esquadrão antibombas que vai até o Iraque desarmar bombas, que é o Guerra ao Terror, e A Hora Mais Escura sobre a caçada ao Osama Bin Laden e os métodos que foram usados para isso. Tortura, manipulação de informações e tal. Então, a Kathryn Bigelow é o exemplo de como no meio cinematográfico, e no caso Hollywood, existe esse estereótipo, existe, por exemplo, isso que eu comentei, de um filme especificamente indicado para uma mulher fazer. E a Kathryn Bigelow veio justamente para quebrar isso. Essa é a minha dica número 1. A dica número 2, para surpreender, porque não estava no roteiro, e eu fiz isso de propósito, e tem tudo a ver até com o recorte histórico da Yasmin. E aí o título dele é Modernidade, Gênero e Condição Feminina nas páginas da revista Fonfon, 1910 a 1920. Eu já li coisas dessa dissertação, muito maneira, muito boa. Então, a minha amiga é Vivian Marcelo Ferreira Caetano, para dar o destaque. Ela estudou o feminismo um pouco mais recuado no tempo, na Primeira República, anterior à Era Vargas, porque a gente estudou, e ela se concentrou nessa revista que abordava temas supostamente femininos. Então, moda, culinária, essas coisas. Só que o interesse dela é mostrar como os discursos eram feitos sobre o papel da mulher. Discursos por escrito e também charges, imagens, gravuras, todo tipo. De qual seria o papel da mulher nesse momento de modernização do Brasil durante a Belle Époque. Então, uma modernização conservadora, porque é o país crescendo economicamente, mas reservando à mulher o espaço privado, como a gente tinha falado antes. Maravilhoso, mantendo tradições. Até que enfim, né, Igor? Pô, desde do terceiro episódio desse podcast, você não traz um filme, tava ficando mal já. Foram vários hoje, foram vários. Acho bom, para manter as tradições. Ó. Tá bom. Bom, as tradições também estão sendo mantidas hoje. Eu vou trazer uma dica híbrida. Na verdade, é um livro, originalmente um livro, que em comemoração aos 150 anos dessa história, foi gravado um filme que foi lançado esse ano, né? Assim, originalmente o livro se chama Mulherzinha, né? O nome do filme se chama Adoráveis Mulheres, né? É um filme que foi lançado esse ano, antes do Micróbio, mas, enfim, foi em comemoração a esse romance
da Louisa May Alcott, que foi lançado em 1870, né? Um romance inglês que conta a história de 4 mulheres, 4 irmãs, né, que vivem numa Inglaterra bastante pastoril, né, em um ambiente bem assim marcado pelo conservadorismo, mas presentes numa família de muito amor e de muita luta, né? E o foco é na personagem Jo March, que ela quer ser autora, né? Ela quer ser escritora e ela vai para Londres para lutar com isso, e ela é a única das irmãs que não deseja se casar, e tem todo esse debate, né, sobre esse papel feminino e a inserção dela em um mercado majoritariamente masculino. Bom, com esse grandíssimo combo de dicas, nós vamos encerrando o nosso podcast, agradecendo mais uma vez, Yas, pela generosidade de separar um tempinho do seu dia para estar aqui com a gente. Sim, para fazer só um merchan rápido, né? Mês que vem, outubro, que a gente tem a comemoração, né, aniversário do golpe de 1930, o início da Era Vargas, é um aniversário redondo, né? Será lançado um livro chamado Governo Vargas, um projeto de nação, coordenado pelo André Fraga, Maíra Lago, Thiago Morelli, e que eu escrevo um dos capítulos desse livro. Vai ser lançado, se tudo der certo, mês que vem, final do mês, tá? Então fica a dica também, um merchan básico aqui. Meu Instagram é @Yasmin com Y, N no final, V de Viana, Braganca. Esse é meu Insta, se quiserem lá. @Igor Pires M, Igor com Y, no Twitter e no Instagram. E @Jussa Batinelli, sem Y, porque não precisa, no Instagram e no Twitter. Yas, mais uma vez agradecemos muito a sua participação. É sempre uma alegria muito grande para a gente trazer amigos queridos nesse projeto. A gente espera que quem conseguiu ouvir tudo com toda a beleza que a tua fala tenha conseguido absorver coisas boas, assim como nós, e sermos, enfim, porque como nós fomos muito impactados pela tua fala, a gente também deseja que quem ouviu, quem consumiu esse conteúdo também tenha se impactado. E você que por acaso estiver no Spotify, ler o título, for homem e achar que esse programa não é para você, o senhor está redondamente enganado, redondamente errado. Escute, porque também é para você. E, como a Juliana falou, reflita, repense o que você faz, o que você é, porque esse programa também tem muito o que te dizer e te informar. E obrigado, Yasmin, de novo. Eu só tenho a agradecer pelo convite, um respiro nesses tempos, né, de quarentena, de vírus, de só loucura. É muito bom encontrar amigos e poder conversar, bater um papo, como se a gente estivesse na mesa de um bar. Só faltou, de fato, a gente estar na mesa de um bar e uma cerveja. Mas, fora isso, a gente um dia vai conseguir quando essa vacina chegar. Então, muito obrigada, meus amores, pelo convite. Sempre que quiserem, estou disponível, estou às ordens para estar aqui com vocês. Só dispensa a cerveja. É isso, gente. Obrigada. Até o próximo Sintonize.